gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Quem aí nunca sonhou em ter mais de uma unidade de uma empresa? Quem aí não pensou em expandir o portfólio com diferentes fontes, formas de gerar receita? No episódio de hoje, você vai conhecer o William Santos, da Sol da Justiça, empresa integradora de Sete Lagoas, diretamente da minha segunda casa, Minas Gerais. William, seja muito bem-vindo aqui no podcast, é um prazer te receber. Eu tenho certeza que muitos integradores vão se inspirar na sua história, viu? Prazer, Tatiana. Desde quando eu ouvi falar de vocês, meu coração já deu uma tremida, mas Que tenho isso? certeza que vai ser uma entrevista incrível. Não fica com medo, não. William, tem uma peculiaridade, né, que eu achei muito engraçada, assim, antes da gente começar a gravar, gente, falei assim, e aí, William, tá nervoso, né, como é que você tá? E aí ele falou assim, Tati, eu esqueci de uma coisa. Eu falei, o quê? Eu esqueci que hoje é meu aniversário. Gente, como é que pode isso, né? A vida do empreendedor. E aí ele me mostrou um áudio. Olha só como é que ele descobriu que hoje era aniversário dele. William, por favor. Levando em consideração que minha filha tem 2 anos e 7 meses, né? Ela que me lembrou. Meu Deus. Papai, você não passa o meu bolo? Dá parabéns, papai. É? Aniversário dele. Parabéns pra você, papai. Tá bom. É mais ou menos isso. É a correria. Eu acho que todo mundo que está nesse mercado nosso, nesse boom que está dando, né? Quem está aproveitando isso, né? Tem gente que tem uma política de que eu tenho os meus horários, eu não misturo o meu horário de descanso com o horário de trabalho, mas a gente está em ascensão, né? Está subindo e é um momento que a gente tem que aproveitar, né? Não é todo dia que passa um cavalo branco. Então, quando ele passa, você tem que aproveitar, que é a oportunidade que muita gente deixa passar, né? Com Então, certeza. hoje a gente está num momento incrível da empresa, os colaboradores estão sentindo isso, é um assunto que aqui dentro, volta e meia, um fala assim, que dia que eu vou subir de cargo e pegar um cargo de gerência e sair fora dessa cidade, enfim, qualquer outra coisa. Mas tudo é para um bem maior, né? Tudo que está acontecendo hoje com a gente, isso foi, foi premeditado, eu digo, por Deus, né? A empresa, ela leva um nome que é Sol da Justiça, é uma referência a Deus. Então, muita gente sabe disso, muita gente não sabe, acha que é um nome relacionado à justiça e do sol, mas é uma parte bíblica, né? Que, para mim, quando cheguei em Minas, isso em 2014, eu trabalhava com moda, com confecção. Olha Nada só. relacionado à energia, nada, nada. E quando eu cheguei em 2014, em 2015, eu fiz uma visita para uma cidade do norte de Minas chamada Monte Azul, numa aldeia quilombola. E lá um menino de 4 anos, ele cantava muito um hino da nossa igreja, que é Sol da Justiça. E eu pegava esse menino o tempo todo e ele cantava Sol da Justiça, Sol da Justiça. Na época eu gravei esse vídeo e postei. Esse vídeo ele foi postado na minha conta do Instagram pessoal e se tornou depois a conta da empresa, né? Porque a gente sempre faz isso no início, usa a conta da gente Usa a para ir postando. conta. E quando eu tinha cheio de cliente, eu tive que transformar ela na conta comercial da empresa, no Instagram. Se você entrar no nosso Instagram, da Sol da Justiça e Energia Solar, você vai ver que é o penúltimo vídeo. É um menininho e ele canta Sol da Justiça, Sol da Justiça. E a data é de julho de 2015. Olha Naquela só. época, eu trabalhava com moda, com confecção, nada relacionado ao nosso mercado, né? E esse menino, ele estava, na verdade, era profetizando na minha vida.
Naquele dia, a gente foi dormir na casa de uma pessoa que estava hospedando a gente, e ele me profetizou na minha vida, né? Que aquela criança estava profetizando na minha vida que o sol da justiça um dia ia fazer sentido. E muito tempo passou, né? Eu trabalhava com moda, com uma grife lá do Paraná. Eu sou de Cianorte, do Paraná, e vim para Minas para trabalhar com confecção, com representação comercial. E com o e-commerce chegando, né? As marcas de grife deram uma queda no comércio, e foi aí que chegou o momento de eu sair da confecção. E quando eu estava para sair, teve algo para quem tem gente que não é muito religioso ou não entende dessa forma. Um irmão nosso da igreja, né, que a gente frequenta, lá do Paraná, ligou, foi na casa dos meus pais e falou: olha, você tem um filho lá em Minas Gerais. Eu entrei de representante numa empresa e eu tive um sonho essa noite que eu viajava para Minas Gerais e eu ensinava ele a vender energia Meu solar. Deus. Ele não tinha vendido nenhuma usina ainda. Ele era um representante, ele sonhou isso, ele foi lá e falou para minha mãe o seguinte: já comprei a passagem, estou indo para Sete Lagoas, liga para ele aí. Me ligou e eu um pouco com o ego, né? Daquele jeito, não estava querendo assumir ainda, né? Que estava numa fase difícil da confecção, da moda. E ele veio, ele falou: olha, se você quiser me receber, tudo bem. Se não quiser, eu vou cumprir o que Deus mandou eu ir, que é te ensinar a vender energia solar. Ele veio com esse propósito, entendeu? Eu estou fazendo uma coisa espiritual. E ele veio e ele me cadastrou nessa empresa, ele voltou e ele nunca vendeu uma usina por essa empresa. Ele vendeu uma usina para ele próprio, então ele nunca vendeu. Ele veio, ficou 4 dias em Minas Gerais, me ensinou a trabalhar com isso, e eu comecei a aprender em vídeos de YouTube, porque isso há quase 4 anos atrás, não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, né? Métodos instalando, cursos de instalação, métodos passo a passo. Era o básico. Quanto você gasta de energia, eu simulo aqui para você, fica mais barato. Então, foi a forma que eu tive, né, de me virar no momento de crise que eu estava. Entrei numa empresa que não conhecia as pessoas, fui representante lá por quase um ano. Nesse um ano e meio mais ou menos, o prazo de instalação dela era longo, era de 6 meses mais ou menos. Então, quando começou a chegar as primeiras instalações, e até na época um pouco de atraso e tal, começou a ter alguns problemas de pós-venda, de geração, né, de problemas com o cliente e tudo mais. E foi indo que a empresa foi meio se distanciando e deixando os clientes na mão. E nisso daí, eu que tinha vendido para as pessoas. Pensa bem, eu vim do Paraná, não conhecia muito bem as pessoas, então as primeiras vendas que eu fiz foram de pessoas que confiaram na minha palavra, porque eu nem me conheciam direito. Então, Claro. foi tudo à base de confiança, né? É uma pergunta, eu sei que é uma pergunta que você faz para todo mundo que está entrevistando, mas você sempre pergunta sobre a primeira venda, vou antecipar o seu. Olha só, A gente. primeira, a primeira venda minha foi para um rapaz que cortava o meu cabelo, entendeu? Então eu cheguei, comecei a cortar o cabelo com ele, e foi para ele que eu vendi uma primeira usina de 750 kWh por mês de geração, e dele que começou a me indicar mais clientes. Então, nisso que a empresa começou a dar as falhas dela e deixar na mão, ele foi um que acreditou em mim no início, né? Comprou a ideia, era muito novo o trabalho de energia solar, na época a gente instalou painel para ele de 360 watts, Olha só. né? É uma evolução muito grande, né? E nisso daí, quando começou a dar esses problemas, foi eu que ter que começar a tirar do meu bolso para resolver. Chegou um momento que eu estava descontente, eu não tinha mais dinheiro para trabalhar, eu andava com uma moto emprestada do meu sogro, né, que eu também já tive que desfazer de tudo que eu tinha para me manter, e chegou no último cliente que eu tinha que resolver. O problema era maior, na época uma usina que tinha otimizadores de potência, e os otimizadores em série queimaram,
queimaram 17 otimizadores, algo assim, ou Nossa. 2 séries, totalizando 17 otimizadores. Eu sei que na época eu tinha que gastar uns R$ 17.000 com tudo para arrumar essa usina, e a empresa deixou o cliente de lado. Nisso Nossa, daí, você passou a nisso daí consertar tudo com custo é, próprio, recurso próprio. é porque a pressão para cima de mim foi muito grande, né? Nossa, Pessoas William. acreditaram em mim, na época em mim, porque eu não tinha uma empresa, não tinha um ponto comercial. Eu era daqui, a empresa era de Maringá, entendeu? Então, era eu. E pelo Nossa. pouco que eu tinha de condição, eu sempre estava presente com os clientes. E nesse último cliente eu já não tinha mais condição, não tinha esse dinheiro para comprar para resolver esse problema, né? Foi onde eu procurei um fornecedor e falei, olha, eu vou comprar um kit e vou fazer uma venda por fora. Achei um instalador, achei um engenheiro que fazia o projeto, falei, vou fazer uma última venda, eu vou instalar, né? Então eu vou ter o controle sobre essa instalação, vai dar tudo certo, pego a comissão ali e resolvo meu último cliente e tchau. Vou voltar a trabalhar com confecção, vou virar sacoleiro, Qualquer enfim, coisa. menos energia solar. E nisso daí, quando eu fui comprar no fornecedor, o meu KNAI era de representação. E não passou. Ele falou: "Olha, você precisa de um KNAI de venda, tal." Me passou o KNAI. E precisa. Aí fui no contador, falei: "Ó, me altera, né, a minha empresa aqui com esse KNAI, porque eu preciso fazer uma compra aqui e eu não estou conseguindo." Nisso daí ele falou: "William, você precisa de um nome fantasia, né? Sua empresa vai mudar a partir de agora, não é mais uma representação comercial, você tem que ter um nome fantasia. O que você vai colocar?" E aí eu falei: "Ó, como é que eu tenho que decidir? Porque se é o nome da minha empresa, eu quero caprichar, né?" E uma coisa que a maioria do povo que é crente faz e tem uma dúvida, ele vai na igreja e busca um sinal de Deus, sabe? Uma luz, né? Uma luz, uma inspiração. E eu fui, e nesse dia, Deus falou comigo e me lembrou da promessa que ele tinha feito, Sol da Justiça, sabe? E tudo fez sentido na hora. Eu saí da igreja e mandei um áudio para ele. Falei: "Olha, tá resolvido, o nome da empresa é Sol da Justiça." E ele riu. Sol da Justiça? Você vai fazer justiça vendendo uma usina? Tipo, ele sabia do meu plano, que era vender uma usina, receber a comissão e resolver o problema do meu cliente, né? Que estava abandonado. E fiz uma venda, essa venda foi entregue com 5 dias úteis e com 17 dias ela estava ligada, funcionando e homologada e tudo bonitinho, aconteceu perfeito. O cliente gostou, antes de falar comigo, me indicou outro cliente. E chegou e falou: "Olha, já indiquei, ele quer uma igualzinha." Era um aviário, sabe? Aqui na região nossa tem muito aviário. Ele me indicou, eu falei: "Ah, mais uma? Deu certo, vou mais uma." Só a última, a Sabe? última. Mais uma e não quero mais isso. E sabe, e eu instalando e eu prometendo a verdade, e eu cumprindo a verdade, eu colocava 60 dias de prazo no contrato e cumpria com 15, 20, sabe? Os clientes ficavam rindo à toa, porque até então eu estava prometendo 6 meses e quando eu entregava cheio de problema, sabe? Então, veio daí o Sol da Justiça, para fazer justiça realmente aos clientes, ao mercado que a gente trabalha. É uma homenagem minha a Deus, né? Então, todo dia que eu abro a minha janela, eu vejo uma placa ali gigante, a 7 metros de altura. Eu lembro que eu tenho que prestar respeito a esse nome, porque não é um nome comum, né? É uma referência a Deus, mas que eu preciso seguir isso daí, né? É algo que eu tenho que levar para o resto da vida, porque hoje minha família depende disso daqui, né? A gente fez um corte final de ano agora, mas a gente estava até pouco com 52 colaboradores diretos, fora os Nossa, é muita terceirizados. gente, né? Mas num mercado que está começando, né? É um mercado recente, que as normas hoje nos possibilitam fazer muitas coisas que, quando a gente compara com normas de fora do Brasil, você vê que, peraí, está faltando alguma coisa ainda, entendeu? Então, assim, a gente está numa fase muito boa em relação a normas e tudo mais. A 14300 eu estou olhando com bastante
entusiasmo, né? Porque vai regular o mercado e a gente que trabalha aqui também com usinas de comercialização é segurança jurídica para o investidor, né? Ele sabe que ele está segurado por uma lei, que não é mais algo que amanhã ou depois alguém chega e vai tributar ele, vai, enfim, foi uma pequena parte da introdução aí do início nosso, entendeu? Da Sol da Justiça. Não, muito bom, William. Eu achei muito bacana também essa questão que você colocou, né? Como é que a gente também consegue enxergar valor em prometer menos, né? Então, assim, você estava ali prometendo o tradicional de mercado, 60 dias, né? E aí você faz em menos tempo, então você surpreende o cliente, né? Às vezes eu vejo tantos vendedores, tantos representantes, tantos donos de empresa, né, preocupados em prometer algo que é muito bom e às vezes não acaba cumprindo, né? A gente sabe que tem vários fatores que podem acontecer, mas eu achei legal essa colocação sua. E é muito inspiradora essa história, né? Muito, muito bonita. Particularmente Obrigado. aqui eu fiquei bem tocada, porque toda a história que envolve muito sobre acreditar, sobre intuição, sobre, né, sobre você acreditar em algo, assim, você ter fé, né, no seu caso. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é de dentro para fora, né? E aí eu costumo dizer assim, Sim. quando isso vem somado com a sua força de vontade e dedicação, não tem como dar errado, né? Eu falo assim, nossa, Então, não tem como. E a gente, pode falar. desculpa. A gente enfrenta obstáculo igual todo mundo, né? Não é porque eu citei aqui que Deus me prometeu uma vitória e Deus me entregou. Até o nome da empresa Deus já tinha escolhido, mas as dificuldades é muito maior, porque hoje, igual no meu caso, eu carrego esse peso dessa responsabilidade, entendeu? De poder entregar o melhor para o meu cliente, entendeu? O poder hoje do boca a boca. Hoje, a gente com uma equipe desse tamanho, eu estou começando agora a abrir representação comercial para vendedores meus. Até então, só eu vendia para a empresa. Só eu, o único vendedor, o dono da empresa que cuida de todos os departamentos, e eu que ia a campo, finalizava as usinas, né, maiores. Eu tenho hoje meu cunhado que me ajuda demais aqui a atender o residencial, coisa que às vezes a gente não tem um tempo, né, de dar uma atenção especial, mas nessas usinas maiores é tudo eu. E era uma coisa que eu queria há mais tempo abrir mão, mas ficava com aquele medo, sabe? Será que alguém vai pegar o nome da minha empresa e ir lá prometer alguma coisa, né? Porque, com todo respeito a todas as classes de instalação, você pega um cliente residencial, você faz alguma coisa errada, você consegue consertar gastando pouco. Você pega uma usina de investimento, essa conversa já é diferente. É, A lógico, promessa que lógico. você faz para o investidor é diferente, Até as entendeu? palavras que é usada, né? Você me corrige se eu estiver errado, ele, mas até as palavras que você usa na negociação é totalmente diferente. Você não vai falar de economia, você vai falar de rentabilidade, né? É muito diferente os universos. Sim, e todos eles, eu tenho um cliente com exceção só que tinha esse capital parado, não era investido, e vou montar uma usina, esse valor aí é interessante para mim, vai ser uma aposentadoria, ótimo. Mas os demais, eles tiraram esse fundo de uma aplicação. Então, eles já tinham rendimentos deles garantido ali no mínimo 1% ao mês, entendeu? E seguro, né? Então, é acreditar demais, tirar todo esse valor e aplicar numa empresa. Quando eu comecei, né, nessas usinas de comercialização hoje, que tem se tornado o carro-chefe hoje da Sol da Justiça, eu apresentei uma proposta para um grupo e uma pessoa acreditou, outras não, sabe? E essa pessoa que acreditou, eu entreguei duas usinas dela de 75 com 108 kW-pico em 90 dias. Só que uma usina diferente do que a gente vinha vendo, né? Eu via que o pessoal ia lá e colocava qualquer tipo de estrutura e colocava os painéis, instalava e estava gerando. Ótimo, a função foi feita. Mas que ficava um acabamento mal feito. Então, eu tive uma visão um pouco diferente de puxar o lado da engenharia civil para as construções das usinas. Então, hoje, nossas usinas, você olha ela tem uma frente mais bonita que muita casa dentro dos condomínios.
né? Ela é rebocada, o muro, ela tem muro e tela, ela tem cabine climatizada com ar-condicionado, ela tem um passeio pintado, entendeu? Ela tem todo um chapisco por dentro, é uma cabine inteligente, né? Com um alarme, câmera e toda a tecnologia que hoje está disponível, a gente vendendo num pacote fechado para o investidor, que ele Isso não é precisa ótimo. contratar ninguém de fora para terminar a usina dele. E sabe o que que eu acho bacana também, William? É quando você vai vender essa ideia para o investidor, né? A parte documental, ela também fala muito, né? Ela também agrega muito. Então, assim, você está falando dos aspectos de execução, mas também se a gente for pensar, né, em cronograma físico-financeiro, diário de obra, relatório fotográfico, checklist de inspeção das atividades. Então, assim, quando a gente vê que esse trabalho ele é feito, né, como um todo, fica até mais fácil de você replicar e ofertar para outros investidores também, né? Exatamente. Essa primeira pessoa que acreditou em mim, ela foi assim primordial na indicação dessa segunda leva de usinas que eu peguei, que veio de um grupo, e desse grupo saiu várias vertentes, um querendo mais 8, outro querendo mais 4. Hoje um pedido aí de 2 usinas de 0,5 mega. Então, assim, isso, sabe, a gente vê que é reconhecimento pelo trabalho. Eu Lógico, tenho lógico. um slogan que eu falo nas reuniões da construtora, que faz a parte civil das usinas, que eu fico no prejuízo, mas não dou prejuízo. A gente tinha uma usina para entregar essa semana, entregar assim, ela já estava gerando bonitinha, mas precisa entregar a parte civil. E ela caiu 6 metros de muro por causa da chuva. Mas assim, outros 20 metros dela ficaram em pé, né? Foram revisados, a base estava boa, mas eu podia ter segurado isso por um período que tivesse sol, né, e não corresse esse risco. Mas o meu cliente, o cara que investiu e está esperando uma usina bonita, igual ele viu de outros, acabada, rebocadinha, murada, né, com todos os detalhes que qualquer residência, você chega e você tem, né, alguém ali. Esse tem sido o nosso diferencial nesse mercado de comercialização. Eu tenho um parceiro hoje muito forte. É, eu tenho isso ele como um pai na energia solar, porque ele tem me ajudado a crescer. Você conhece ele, muita gente que está próxima da gente, vê a gente nos eventos e acha assim, os caras é concorrente e anda junto. Mas o Iter da Red Sol, ele tem sido um Ele é mestre, incrível, né? literalmente. Ele é incrível, né? Ele tem sido um paizão assim. No início, quando eu comecei a trabalhar com essas usinas de investimento, ele foi bem criterioso, né, nos conselhos, coisas assim que, cara, outras pessoas não fariam isso, sabe? Ele ajuda, ele é compreensivo, qualquer coisa que a gente acha que não está certo, a gente dá ideia, ele assim, sabe, recebe de bom coração. Então, é, ele tem sido uma pessoa muito importante na Sol da Justiça. A gente já está caminhando sozinho há algum tempo, mas essa força dele, ó, de um ano para cá, mais ou menos, deu uma alavancada na gente, sabe? E isso aí eu não esqueço de falar para as pessoas, né? A gente recebe propostas de consórcios o tempo todo. Oh, eu compro a energia das suas usinas. Ah, eu tenho um cliente aqui que gostou da usina sua, só que o consórcio é meu. Você não monta a usina para ele? Eu falei, monto. Só que se ele me pedir indicação, ele sabe para quem que eu vou indicar o consórcio, né? Entendeu? Isso é muito Então, massa. Inclusive, é, pessoal, quem tá ouvindo a gente, o episódio do Iter é o episódio 54 no Boteco. Vale muito a pena conhecer a trajetória dele e é verdade isso que você está falando, William. É uma pessoa muito querida, uma pessoa muito aberta, né, a ensinar, a ajudar. Então, eu fico muito contente de ter vocês dois aqui na mesa do Boteco comigo, viu? é uma honra, é uma honra. Quando eu vi que ele ia participar aí, eu falei, nossa, cara, ele é um cara. Esse eu vou assistir, Estou lá, entendeu? né? Esse, ele é diferenciado. E assim, e outras pessoas do setor também acreditaram, sabe? Não, isso é muito bom. Pessoas no início da gente, porque quando você está bem, né, você mostra um escritório, com todo respeito, do tamanho do nosso,
né, com Menino, deixa eu usinas. fazer um parênteses. Desculpa te atrapalhar, mas que escritório enorme é aquele, né? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Essa é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo o que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Ugen e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? Na hora que você me mandou a foto, eu falei, gente, parece um. Nossa, é muito grande. Quantos metros quadrados tem lá, você sabe? Aquele Olha, maior? hoje, no escritório hoje, ele está em torno de 2.200 metros quadrados na área total, com uma parte do centro de distribuição, né? Do escritório, tem o administrativo e o centro de distribuição, e aquele segundo escritório que é mais um showroom, né? Mais para atender o cliente da rua e tudo mais. Aqui a gente recebe também clientes, mas fica mais o administrativo concentrado, É entendeu? gigantesco, gente. Depois vocês entram É, no Instagram deles para você ver. pode É, deixar que a gente vai. eu até ia te perguntar, William, né? Para você, como é que foi crescer o espaço físico da empresa, né? O que que você priorizou de investimento, né? Vamos supor, você começou a vender, começou a ter mais indicações, né? Como é que foi para você essa Uhum. virada de chave, né? Poxa, agora eu vou ter um centro de distribuição de 2.000 metros quadrados, sabe? Como é que foi para você? Aham. Olha, eu acho que é a verdade, tem que falar a verdade. É a verdade, por favor, Não né? adianta eu maquiar aqui, todo mundo falar que incrível, mas eu fiz o que todo mundo falou que eu estava fazendo, uma loucura, entendeu? Uma loucura. Para que isso? Né? Você o tanto que vende nesse escritório aqui, né? Aquele escritório um pouco menor que eu te mandei a foto, mas já era um escritório bacana, muito bem arrumado, uma arquitetura toda diferenciada que chamava atenção e sozinho vende ali 5, 7 residências semanal, entendeu? Só com a porta aberta os clientes entram. Então, assim, a gente já tinha isso e aonde eu queria chegar, eu precisava de espaço, né? Eu precisava de pessoal para poder administrar todos os setores e a empresa andar numa engrenagem, e eu não tinha lá. Então, quando eu olhei um escritório separado só para administrativo, um outro só galpão, só para guardar material, porque você mexe com essas usinas de investimento, qualquer carga é 8 pallets, 7 pallets, mais Muito inversor, espaço, mais né? transformador, mais estrutura, começa a chegar. Se você não ter um espaço desse, você começa a comprometer e fazer o que muita gente está fazendo, de às vezes entregar o material do investidor no lote dele ou no meio da fazenda e vão lá e rouba. Né? Então aqui eu tenho um seguro, tem segurança 24 horas, chegou aqui dentro, está entregue, eu levanto as mãos para cima e está tudo certo. Mas sendo bem sincero, foi um momento, aquele momento que o empreendedor às vezes tem que ter, que é acreditar em si mesmo e no seu trabalho. Eu coloquei muito em jogo, em risco quando eu fiz isso, mas eu já estou colhendo os frutos. O primeiro escritório foi a mesma coisa, porque até então eu vendia de boca em boca na rua, tinha boas referências, mas não tinha um ponto comercial, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião num condomínio fechado, e o condomínio queria instalar e ele levou os moradores que quisessem participar. E uma das pessoas falou assim: ah, o nosso escritório é aquele escritório tal, em frente a tal lugar, você pode, em qualquer momento, ir lá e encontrar a gente, e diferente de algumas pessoas que não têm Nossa. escritório. Tipo assim, me deu uma alfinetada na frente de todo mundo, tinha umas 15 pessoas mais ou menos, e de lá a maioria fechou com ele, sabe? Eu, Não, na hora, é. eu falei, ele me deu uma alfinetada, eu senti, mas eu vou catar isso como um lado positivo. Quando eu puder, vou montar um escritório bacana. E, assim, tem sido hoje um dos argumentos meus. Olha, se você precisar me procurar, você tem 2 pontos na mesma cidade, entendeu? Você tem o meu telefone, você fala diretamente comigo, tá estampado na porta dos carros,
em outdoor, na entrada da cidade, aonde você for, você vai ver o meu telefone pessoal lá, né? Eu não fico reservado, escondido, e toda venda passa por mim. Então, não tem um contrato que eu não vá lá fazer uma vistoria, ou olhar, ou ter essa conversa, sabe, no olho do cliente. Então, hoje, é um investimento que se paga, né? Ele está tendo o seu retorno, mas que realmente, quem vai entrar, você tem que ter um pouco de coragem, vou ser bem sincero, para peitar isso daí, porque a hora que começar a bater a responsabilidade, você tem que arcar com elas, né? É um ponto interessante, né? Você atrai mais pessoas, dá mais demanda, e aí você tem que contratar. Nossa, aumenta tudo proporcionalmente, né? Tudo, tudo. Então, assim, você vai montar uma equipe de vendas, você precisa de um gerente comercial, você precisa de um supervisor, você precisa de representantes e treinamentos. Então, isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, tá aí, ontem teve uma definição aí da 14300, eu ainda não tive tempo de pegar detalhe por detalhe. Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Minha esposa, ela é uma guerreira, uma batalhadora. Ou ela não trabalha comigo no escritório, mas como esposa, ela faz a parte dela ali, está sempre me ajudando. Então, isso daí, ela entende que é necessário, às vezes, a gente pagar esses preços, né? Esse é o preço que a gente paga. Aquelas, né? Já que o nosso podcast é tudo totalmente acelerado, né? Você já quer aproveitar para brindar a ela? Um brinde a ela, a minha esposa, Letícia Ramos. Ela pegou várias fases da gente quando eu cheguei em Minas Gerais. Conheci ela, eu estava numa fase, numa época muito boa, né, da confecção, em auge, e depois quando veio o e-commerce e as vendas caíram, a gente passou maus bocados, digamos, né? Mas ela teve sempre lá comigo, a gente tem histórias juntas aí para compartilhar por vários e vários botecos desse aqui, a gente ia ter assunto para render. Então, um brinde hoje, com certeza, é para minha esposa, que tem segurado a barra demais. Ai, Tem gente, segurado a barra. eu adoro esses brindes do podcast. Olha, William, foi um prazer te conhecer, adorei essa história. Nossa, parabéns, assim, continue assim. Desejo muito sucesso para você, para sua equipe, que você prospere cada vez mais. E eu tenho certeza Amém. que muitos integradores vão se inspirar aí na sua coragem, como você disse. Não, eu que fico lisonjeado pelo convite, eu confesso que, né, por um momento pensei, falei, já? Parece que eu comecei ontem, já estou dando entrevista, meu Deus, mas acontece. O integrador ele precisa saber que a honestidade ela está à frente de tudo, que a gente tem a galinha dos ovos de ouro, né? E que se a gente souber administrar isso aí, a gente vai criar empresas gigantes, né? Não tem espaço para fazer concorrência ou briga no mercado, tem espaço para todo mundo. Eu hoje, pessoas que estão ao meu lado têm me ajudado demais. Outra pessoa também que a gente troca muita figurinha e se ajuda demais, a Gisele, da Solar Costa. Você Oh, conhece ela também? É Boteco uma tá pessoa. fazendo uma festa na sua vida, né, rapaz? Tá, tá assim. Então, assim, são exemplos que a gente tem, né? A gente está vivendo um dia diferente do outro, norma vindo, lei mudando as coisas, cliente achando que agora acabou a viabilidade do negócio, não é interessante mais. Tipo assim, quando a gente começa a voltar nas conversas, né, e pegar os clientes que não fecharam, vamos fechar, e aí, vamos marcar uma visita, enfim. Aí, mas agora tem taxa, você vai explicar, fala assim, agora você tem mais viabilidade do que antes, seu payback é ainda menor, né? Isso que tem que entrar na cabeça dos integradores, que agora ficou melhor.
né? No payback, na minha residencial, principalmente, ficou melhor. Com Então, certeza. bola para frente e E só trabalhar. sucesso, né? Trabalhar, se dedicar e sucesso, né? É isso aí. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?